Curso Bíblico Lar e Família. Relacionamentos baseados na Palavra de Deus. Curso Bíblico Lar e Família. Olá, muito boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Novo Tempo, conectado no aplicativo, sintonizado no AM 920, no site novotempo.com/rádio. Uma boa tarde, como é que você está? Tá bem? Alô, família! Desejo a paz de Cristo para todos e para todas sintonizados aqui na Rádio Novo Tempo. Sou Gerson Vini e a partir de agora, mais uma lição, mais aprendizado, mais temas incríveis da Palavra de Deus sobre família. Exatamente, essa coisa maravilhosa que a gente tem e que a gente valoriza e que a gente não quer perder, por isso que a gente está aqui. E pelo poder de Cristo, nós vamos a cada dia mais nos aproximando do ideal dele para as famílias. É o curso bíblico interativo Lar e Família. Olha, um pregador perguntou a uma criança onde ficava o céu, apontando para frente. Ela disse, era no apartamento 902, daquele prédio lá na frente. Aquele menino via as bebedeiras e as brigas de seu pai e como sua mãe dizia que aquela casa era um inferno. Mas o homem conheceu o Evangelho e mudou totalmente. Agora a sua mãe dizia que aquela casa era o céu. É possível fazer da sua casa um pequeno céu? O que a Bíblia ensina para que a gente possa facilitar as nossas relações dentro de casa. Querida família, está no ar, repito, mais uma vez, o curso bíblico Lar e Família. Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o pastor Murilo Andrade, que é presidente da Igreja Adventista aqui em Salvador e região metropolitana, e a sua esposa, Sayonara Andrade. Então estamos aqui em família, um casal de Deus, para que juntos aprendamos, nos desenvolvamos ainda mais aqui como família, recebendo as bênçãos de Deus para essa instituição tão sagrada. Pastor Murilo, bem-vindo, prazer tê-lo com a gente, viu? Olá, Gerson, Vini, boa tarde a você, boa tarde a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos aqui juntos e, de fato, como você falou, em família, para poder falar deste assunto que é comum a todos nós. Ninguém escapa desta realidade. Todos nós viemos de uma família, estamos em um contexto de família, portanto, é importante compreendermos um pouco da dinâmica dessa instituição tão importante na sociedade e juntos, obviamente, buscarmos na Palavra de Deus as melhores orientações para nós vivermos em família. Muito bem. Professora Sayonara, a senhora concorda com tudo isso aí? Boa tarde, tudo bom, Gerson? Boa tarde. Concordo, assina embaixo, tudo certo, a família é nosso maior tesouro e é a luta de cada um de nós manter a nossa família mais perto de Cristo. Muito bem. Vamos lá. Eu preciso dizer a você, querido ouvinte, que você pode participar aqui do programa, enquanto estamos aqui no ar, mandando sua mensagem pelo WhatsApp 991653053. Você pode, inclusive, receber o PDF, material interativo, para você estudar esse material junto com a gente. E no decorrer da semana, aí você estudar essa lição. Você vai ter um link, vai clicar e vai ter acesso ao conteúdo que nós estamos apresentando aqui na programação, tá bem? Lembrando que você pode ouvir aqui no AM 920, no aplicativo Rádio Novo Tempo, no site novotempo.com/rádio, pode compartilhar o aplicativo da rádio para outras famílias também serem abençoadas, e este programa, o áudio dessa apresentação vai estar disponível durante a semana também no YouTube, Rádio Novo Tempo, Salvador. E vamos adiante, são 3 horas em ponto em Salvador. 3 em ponto agora, nessa tarde linda de sábado que Deus nos deu de presente para falar de família. A família é composta de papéis sociais. Assim como o homem é marido, ele tem uma responsabilidade. A mulher também como mãe. As crianças, os filhos e irmãos, Quais deveres entre o esposo e a esposa? Professora Sayonara, a senhora gostaria de começar respondendo esse detalhe, essa questão importante aqui a respeito dessas responsabilidades, desses papéis? Posso sim, Gerson. Nós temos aqui, eu queria começar pelo verso 25, na verdade,
que diz assim... O livro de Efésios? Efésios 5. Efésios 5, né? Verso 25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E aí, no verso 22, diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Então, assim, o marido é o cabeça da casa e a sua mulher deve ser submissa a ele, mas como ao Senhor. E esse como ao Senhor, no verso 25, diz que o marido deve amar cada esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, para mim, quando eu leio esse verso, que a mulher seja submissa ao marido, se o marido realmente nos amar como Cristo ama a igreja, é muito fácil ser submissa, é muito fácil sujeitar a essa vontade, porque é uma vontade que cuida. Maravilhoso. Para trazer mais luz ainda sobre esse verso e esse tema que a senhora introduziu muito bem, lendo aqui esse texto de Efésios, pedi ao pastor Murilo fazer uma oração aqui por todos nós e pelos nossos ouvintes também, pastor. Vamos sim, vamos orar então. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra agora e vamos conversar um pouco sobre este assunto tão importante. Queremos pedir a iluminação do Teu Espírito para que compreendamos as verdades contidas em Tua palavra e como é que nós podemos aplicá-la em nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Murilo, o que o senhor acrescentaria, digamos, não acrescentar, né, que não se acrescenta a palavra de Deus, mas o comentário que o senhor faria, baseando-se nesse texto aí de Efésios, o senhor diria a mais a esse respeito aí? Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está tendo em vista, ou tendo em mente a comunidade de fé, que são as famílias da igreja, e ele vai colocar essa ideia da igreja como a família de Deus. E ele vai colocar esse conceito lá no início da carta dele aos Efésios, que inclusive a gente está estudando na lição da Escola Sabatina esse trimestre, né? No guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E agora ele vai colocar essa lista de princípios e de comportamentos que devemos ter dentro dessas relações sociais. E como a Sayonara bem colocou, não é uma responsabilidade unilateral. Ele começa dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como o são ao Senhor, mas ele também vai dizer no decorrer, na trajetória do texto, que esse marido ele precisa ter uma atitude de completa entrega, cuidado e proteção para com a mulher. Como é que Cristo amou a igreja? Ele amou ao ponto de abnegar-se completamente do céu, vir a esta terra. Ele amou ao ponto de negar as suas próprias vontades, de sofrer por esta mulher que é a igreja. Ele amou ao ponto de entregar-se completamente e de morrer por ela. Portanto, eu creio que aqui nós temos uma verdadeira descrição do macho alfa. Esse é o macho alfa da Bíblia. É aquele que está pronto e disposto a entregar-se completamente por aquela a quem ele escolheu amar, decidiu amar, que é a sua esposa. E, obviamente, compreendendo isso, a reação, a resposta que se espera, de fato, da mulher é esta submissão. Mas não é uma submissão subserviente. É uma submissão de pares. É uma submissão entre iguais. É uma submissão para com alguém que a ama. E ela tem a segurança de que vai protegê-la. Comenta-se até que no texto de Gênesis, quando Deus cria Eva, ela é criada do lado de Adão, dentro de uma costela, né? Fazem-se essa analogia para que ilustrando a ideia de que o homem e mulher andam... A mulher são superiores um ao outro. Nenhum superior um ao outro, mas andam lado a lado. Perfeito. Né? Nos cuidados, nas responsabilidades, na relação como um todo, né? Exatamente. E olha que bonito, Gerson, no verso 28... só o finalzinho diz assim: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha que legal. Então é muito bom. Se é uma só carne, como Deus disse, pois né? Da mesma forma, o verso todo assim: os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, e quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Olha então, que coisa linda, é um a amor palavra que de Deus, complementa, né? A palavra de Deus é maravilhosa, realmente. Pois bem, querido ouvinte, vamos adiante. Você pode mandar sua mensagem aqui, 991653053. Pode solicitar a lição que nós estamos apresentando e tirar quaisquer dúvidas a respeito desse tema apresentado nessa série sobre família aqui na Rádio Novo Tempo. E quanto ao papel
aos pais e filhos, né? Ô, pastor Murilo, Sim. aqui Efésios capítulo 6, aí nos versos 1 a 3, tem algo interessante sobre o relacionamento pais e filhos, né? Sim. Paulo, ele amplia essa relação familiar desde a relação entre marido e mulher, e agora ele amplia isso quando fala do lar cristão e da relação entre pais e filhos. E aqui você tem uma responsabilidade mútua. Toda relação ela tem responsabilidade de ambos os lados. E aqui ele vai deixar claro que os filhos eles precisam obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. E ele evoca, traz à tona justamente o mandamento da palavra de Deus. O primeiro mandamento com promessa: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, para que vá bem com você, para que a sua vida seja próspera. E Paulo, ele coloca esta responsabilidade no colo dos filhos, porém, ele não descarta, não despreza e não desconsidera também a responsabilidade dos seus pais para com os filhos, no verso 4, quando ele diz: vocês, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas crie-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E aqui nós temos um grande desafio, porque nós precisamos destacar a responsabilidade dos filhos no que tange a obedecer, honrar, estar submissos e subservientes, honrando ao seu pai e à sua mãe. E aqui tem algo interessante, né, Gerson? E demais amigos. A Bíblia não diz honre ao seu pai e à sua mãe se o seu pai for bom. Honre o seu pai e a sua mãe se a sua mãe for boa. Honre ao seu pai e a sua mãe. Essa honra, ela é devida independente das circunstâncias. Tá certo. Simplesmente pela relação que há entre filho e pai, entre filha e mãe, ou entre filhos e pais. Mas, obviamente, a responsabilidade dos pais em não provocar a ira aos vossos filhos. Ou seja, olha só, uma coisa importante: como é que nós provocamos os nossos filhos a ira? Como é que nós geramos na vida dos nossos filhos qualquer tipo de descontentamento ou de qualquer tipo de ira que possa ser, não vou dizer justificada, mas que possa levá-los a um caminho diferente? Eu penso que o mais importante papel dos pais em relação aos filhos é ter uma vida coerente. Você vai ver que o verso ele diz: crie-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A referência é aquilo que o Senhor ensina. Portanto, o melhor que os pais podem dar aos seus filhos é uma vida coerente com aquilo que eles acreditam. perfeito. Quando vivemos de acordo com aquilo que nós pregamos, essa coerência é o maior e mais sólido esteio para que os nossos filhos não se irem contra o Senhor. Muito bem, muito bem. Estou aqui hoje no programa com o pastor Murilo Andrade, presidente da Igreja Adventista em Salvador e região metropolitana, a professora Sayonara Andrade, que é do Ministério da Mulher, diretora do Ministério da Mulher aqui para a mesma região. Um casal falando para casais, família para família, aqui na Rádio Novo Tempo. Professora Sayonara, o que a senhora diria então a respeito aí sobre os irmãos agora, né? Relação dos irmãos. Tem uns irmãos que, né, tem aí aquela coisa da birra normal da criança querer um pouco mais de atenção do pai ou da mãe, ou querer fazer sua própria vontade. Relações entre irmãos. Tudo começando ali na infância e tal, né? Vamos lá. É uma relação muito gostosa, né? A questão a fraternal, né? Dos irmãos ali em casa. E tem um verso que a gente usa sempre na igreja, mas também é aplicado aos irmãos da mesma família, né? Os irmãos de sangue. Que é no Salmo 133, verso 1, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Na infância, na primeira infância... Tem até caso, música, né? É complicado. É tão bom. Então, tão maravilhoso, né? Isso. Os irmãos brigam o tempo todo e puxa, estica, reclama.
mas geralmente os irmãos estão em defesa um do outro, conversam um com o outro, ajudam uns aos outros. E é uma coisa que às vezes eu e o Murilo sempre falamos, né? Nunca tem um filho só, sempre é bom dar um irmãozinho, porque é bom você ter uma referência de alguém que é igual a você. Isso é muito necessário, né? Mas é isso aí, o verso 133, verso 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E essa união, Gerson, depende muito de como os pais mostram isso para os irmãos. Os pais, eles têm que fazer com que eles vivam em harmonia, primeiro eles dois, e essa harmonia passe também para os filhos. Não tomando partido ou não dando preferência, mas fazendo com que esses irmãos sejam companheiros, amigos um do outro. Uns dos outros, né? Se for mais de um. Tomar partido realmente é um perigo, né, pastor Murilo? Não é fácil, até porque quando eu venho de uma família com mais irmãos, né? Assim, éramos 8 na nossa casa, nosso pai e mãe, e 6 irmãos, né? Então, 6 filhos, melhor dizendo. Então, quando você vem para essa realidade, às vezes não é fácil saber quem está com razão. E eu já passei por situações em que a mãe saía para poder... O pai estava trabalhando, a mãe saía também para poder trabalhar, e ficávamos eu e a minha irmã, cuja idade é mais próxima da minha, 3 anos de diferença. E muitas vezes, quando a mãe chegava, não tinha visto nada, não tinha câmeras, né, naquela época, não tinha nenhuma forma de saber. E minha irmã me acusava de uma coisa, eu acusava de outra. E ela falava assim, para poder não cometer nenhuma dúvida, os dois vão tomar logo uma peia aqui, ou vão ficar de castigo. Então, era logo todo mundo junto, caía no samba. Mas, olha, na realidade, boa parte dessas divergências que ocorrem na infância, elas criam vínculos, né? Porque normalmente, a gente se importa, né? A gente acaba se criando vínculos com os nossos irmãos que perduram para a nossa vida, né? Hoje nós temos uma relação muito próxima com todos os irmãos, estamos todos crescidos, né? Eu sou o mais novo de todos, e tudo isso, de fato, só fortaleceu os nossos laços, e somos, de fato, cúmplices um do outro, né? Estamos em apoio, em suporte ao outro nessas necessidades. Mas é importante estar unidos, irmãos, não apenas na casa, mas também na família de Deus, que é a igreja, né? Falar em casa, professora, tem uma promessa de Jesus em João capítulo 14, né, que deixa claro que essa ideia de família não é só aqui para a terra, mas Deus tem um plano de eternidade para as famílias, para que essa união seja para todos sempre, né? Jesus falou sobre esse assunto também com os seus discípulos. É uma promessa linda, viu? No verso 2 em diante, Jesus diz assim que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na casa de meu pai, na casa do nosso pai. Ou seja, somos todos filhos. Verdade. Né? Interessante é exatamente essa conotação que Cristo dá. Ele resgata nessa promessa tão importante, ele, mais uma vez, ele encrava esse conceito de que Deus é o pai de família e que nós somos irmãos uns dos outros. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando que não dá para poder ter espaço para separação, para rixa, para problemas, para qualquer tipo de divergência entre pessoas que são filhos do mesmo pai. São membros de uma mesma família e deveríamos, de fato, estar em apoio, em cuidado, um para com o outro, ao invés de estarmos em divergência um para com o outro. Esse conceito que Cristo traz à tona aqui é muito legal, porque a gente vê mais uma vez, ele fazendo essa menção da estrutura familiar dentro da perspectiva divina, né? Interessante. Agora, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele traz algo muito interessante, porque muitas vezes a vida em família, ela não é tranquila, mas a palavra de Deus faz nos convencer que vale a pena permanecer, vale a pena persistir, continuar, porque Deus tem algo muito grande pra gente.
né? E ele diz ainda, professora, que eu não vou dizer característica, porque ele coloca como algo que a gente não consegue imaginar, né? O que ele está preparando para a família cristã, para a família de Deus, né? Lá em Coríntios 2:9, na primeira carta ali, né? Tem algo muito importante para nos dizer. Diz assim que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem penetrou em nenhuma mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. É sempre que a gente pensa no que Deus preparou, nós temos a tendência de imaginar aquilo que aqui na Terra tem de bom. Mas o que a Bíblia diz é que não tem como a gente saber nem imaginar, porque nunca penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso em todos os aspectos, mas eu fico imaginando como vai ser essa relação fraternal lá no céu, sem nenhuma mancha, sem nenhum obstáculo, nenhum erro de vocabulário, nenhuma palavra que magoe, que fira. Então, eu acho que nós nunca vamos entender como é que vai ser essa relação de completa harmonia que Deus está preparando para nós lá no céu, que já preparou, na verdade. Perfeitamente. E aí a Bíblia traz aqui ao nosso conhecimento, ainda nesse tópico aí dessa morada, desse encontro no lugar onde vai se viver harmonicamente para sempre, né, Pastor Murilo? Sim. Diga aí o que é que Paulo escreveu agora aos Tessalonicenses. Então, a pergunta é, quando é que a gente vai logo para esse lugar? Porque a gente, de fato, quando olha para as circunstâncias que estão à nossa volta, a gente fica imaginando, puxa, eu quero ir logo para esse lugar. Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana no lugar que Deus preparou para a gente. Eu quero ir logo para esse lugar. Quando é que isso vai acontecer? E ele escrevendo agora aos Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, calma, vai ter um momento específico. Quando tiver o ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, os vivos, eles serão transformados. E nós seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares. Paulo, ele coloca a volta de Cristo, Vini, como o ponto de transição entre a família em seu estado que se encontra agora, muitas vezes debilitada, fragilizada, vulnerabilizada, em conflito, em atrito, para uma nova realidade de uma família plenamente restaurada. A volta de Cristo é o momento, é o portão de entrada. É a partir da volta de Cristo, eu diria que a volta de Cristo é como se fosse o tapete no qual nós limpamos os pés para poder entrar nesta nova vida, nesta nova estrutura familiar que Deus tem preparado para cada um de nós, que será plena, será perfeita, não haverá divergências e nada que possa macular essa relação familiar, não é isso? Exatamente. Professora, agora ainda nesse assunto aí, é interessante a gente lembrar que muitas famílias foram desmembradas não pela escolha de um ou do outro, mas pela circunstância, um filho que morreu precocemente, ou filho que esperava viver muito mais tempo com seu pai ou com sua mãe e foi separado, né? Esse reencontro também traz de presente, né, essa conquista de Cristo em favor da família humana, né? E pegando a carona no que você falou, quando termina aqui o verso 16 e o 17 de Tessalonicenses 4, o verso 18 diz assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, essa volta de Cristo é o consolo para todas essas aflições que a família passa. Vale a pena Vale. continuar, vale a pena amar sua família, amar seu esposo, amar e cuidar de seus filhos e, sobretudo, colocar a família todo dia aos pés de Cristo, no altar do Senhor, fazendo o que, pastor? Consagrando as vidas, edificando o altar da família e renovando essa espera. Eu lembrei de uma música do Arautos do Rei que diz, vale a pena esperar. A gente muitas vezes cansa, muitas vezes sofre, passa por adversidades aqui nessa terra, mas se dia a dia nós formos trazendo um pedacinho desse céu aqui para nossa terra,
dentro do nosso lar, dentro do nosso cotidiano, ainda que a gente consiga lidar com adversidades no dia a dia, mas nós podemos ter um prenúncio daquilo que teremos de forma plena pela eternidade, que é a paz que Deus nos promete nesse lar eterno que Ele vai nos entregar por ocasião da volta de Cristo. Né? Então é preciso experimentar o céu dentro da nossa casa, fazendo um culto a Deus, um tempinho. Sim. Eu vou deixar para a professora Sayonara falar um pouquinho de como poderia... A gente já falou outras vezes aqui, né? O pastor Wesley está aqui, viu, gente? O pastor Wesley está aqui. Estamos aqui nos degustando essa maravilha da palavra de Deus, da palavra de Deus para a família. Como pode ser esse culto que pode acontecer todos os dias? Sim. Não precisa esperar uma semana ou 3, 4 dias para a gente ir lá na igreja para se encontrar com Deus, porque Ele também pode estar com a gente dentro de casa, né, professora? Essa questão do culto é muito importante, porque, primeiro, cada indivíduo, cada componente da família tem que ter o seu momento com Deus, a sua devoção pessoal, o seu momento com Deus. E no caso das crianças, Gerson, é importante que tenha a pessoa que toma conta, a mãe ou o pai, no momento que estiver com a criança, faça o culto e não é que o ideal, mas o aconselhável, né, pelos profissionais, é que de acordo com a idade da criança seja 1 minuto. Se for uma criança de 1 ano, 1 minuto de culto, 1 minuto para cada ano de idade. Para cada ano de idade. Para que o culto da criança não fique longo, cansativo, ela não entenda, porque não é como acontece conosco. À medida que os filhos vão crescendo, começa a faculdade, ou começa a trabalhar, é importante que a família esteja junto pelo menos um momento na casa para ler uma meditação, para orar junto, para falar como foi o dia, gratidão, algo rápido. Mas esse momento entre a família e Deus, ele realmente é muito importante. Seja em qualquer idade. Tá, necessário, né? É necessário. Esse é um processo fundamental para que a família possa experimentar antecipadamente aquilo que Deus, Ele prepara ou tem preparado e reserva para cada um de nós, né? Muito bem. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, né, professor? Ainda falando sobre o tema do reencontro, quando Cristo ressuscitará aqueles que descansaram na esperança. Não é isso? E eu fico, esse bem-aventurado, felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição. Outro dia alguém perguntou, e aí, quando Jesus voltar, você quer encontrar Ele vivo para ser transladado, ou você quer ressuscitar, né, para encontrar com Jesus? Eu disse, olha, eu só quero encontrar com Jesus, eu e minha família. Se nós estivermos vivos, para ver o Senhor descer do céu, maravilha. Se não for, mas que possamos estar, eu, meu esposo, minha filha, Amém. Aqueles que amamos juntos, aguardando a volta de Jesus. E isso deve ser um pensamento geral de toda a casa. É verdade, eu costumo dizer, pastor Murilo, que o céu, né, ele, muitas vezes as riquezas do mundo, né, é para quem pode, né, as glórias desse mundo é para quem pode, para quem tem poder financeiro, econômico, mas o céu é para quem quer, é só querer. É inclusivo, é para todo abrangente, é para todos os que aceitam. E aqui tem algo interessante, Vini, que é importante. Sayonara comentou sobre esse aspecto, né, do como essa ressurreição, essa esperança, ela traz, ou de como essa expectativa traz esperança para nós hoje. Esse é o processo em que Deus vai restaurar a sua família. Então, veja, nós estamos falando de família aqui na Terra, de restauração das relações, de como essas relações elas podem ser restauradas a partir de princípios bíblicos. Mas a Bíblia também ela fala como é que Deus vai restaurar a sua própria família. Então, a partir da volta de Cristo, ocorre a ressurreição. Os mortos em Cristo, eles ressuscitam para poder receber essa herança que foi prometida. João, escrevendo no Apocalipse, disse, bem-aventurado, ou seja, feliz, realizado é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição, porque eles não passarão
mas pela morte. Eles não irão mais sofrer, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, vão reinar com Ele por 1000 anos, ou seja, a família vai ser restaurada. E é importante que façamos planos para que todos nós e toda a nossa família hoje, aqui na Terra, ela esteja se preparando para esse momento em que a família de Deus em toda a Terra e em todos os tempos vai ser plenamente restaurada. Essa restauração final que Deus vai operar, e o Apocalipse menciona sobre isso, deve ser o nosso objetivo de vida aqui na Terra. Amém, amém. Muito bem, gente. Nós estamos indo já quase para o final desse programa, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado aí pela sua audiência, por estarem atentos aqui, ouvindo, e nós vamos juntos aprendendo da Palavra de Deus. Estou aqui com o pastor Murilo, presidente da Igreja Adventista aqui em Salvador, região metropolitana, e a sua esposa, a Sayonara, que é diretora do Ministério da Mulher aqui nessa mesma região. Família falando de família, família falando para outras famílias aqui ao vivo na Rádio Novo Tempo. Agora a escolha é pessoal, né, Sayonara? Deus também deixa claro ali que, né, quem escolheu não estar com ele, infelizmente vai colher a sua escolha errada. Para ser mais simples assim, né? O que a gente vê é que está tudo muito claro, né? Na palavra de Deus está muito claro. E esse chamado de Cristo para o reino, para a família, para que as pessoas estejam unidas, para esta nova terra que Ele preparou, ele é um apelo muito profundo ao coração de cada ser humano. Mas Deus também Ele deu a liberdade da pessoa não aceitar, não querer viver esse momento. E então, em Apocalipse, fala desse Apocalipse 20, versos 12 ao 14, das pessoas que fazem outra escolha, né? Que fazem uma escolha diferente àquela que Jesus propõe. E isso, de uma certa forma, não tem quem possa escolher por cada um de nós. Os pais ensinam, a família está ali pronta para orientar, para estar junto, mas é a escolha de cada um. E quando isso for feito, o destino eterno de cada um também vai estar firmado nas suas escolhas. E não há mais do que 2 destinos, né? Ou aquilo que Cristo oferece, ou a consequência da escolha de não estar com Ele, né, pastor Murilo? Verdade. Não tem... Jesus Cristo não deixou opção para terceira via, terceiro caminho, terceira opção. Ele falou, há 2 caminhos, o estreito e o largo. O caminho estreito leva para uma porta apertada que conduz para a salvação. O caminho largo leva para uma porta espaçosa, mas que conduz à perdição. Não tem terceira opção, não tem outra forma. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha, quem não é comigo é contra mim. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre possibilidades, escolhas, ele sempre vai falar dessa perspectiva de aceitação ou rejeição. Não existe meio termo, não existe neutralidade neste assunto, e é importante a gente entender isso, porque Deus, ele convida todos aqueles seres criados a participarem, serem participantes da restauração da família de Deus, aqui na terra e no céu. Mas ele dá essa oportunidade ou essa liberdade para cada um, porque esta é um pré-requisito do seu amor. Ele só pode ser considerado um Deus de amor se ele respeitar a liberdade de escolha de cada ser humano. Ele bate a porta, não bota a porta para dentro. Não entra. Se você deixar entrar, né? É cada pessoa que precisa fazer essa escolha, e ao final, as escolhas feitas ao longo desta vida, elas serão manifestas, elas serão percebidas, elas serão vistas em 2 grupos. Aqueles que ouvirão, venham benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, e aquele que o próprio Jesus disse, apartai-vos, malditos, para que experimentem, obviamente, as consequências de suas escolhas. E isso não é algo que deva trazer alegria ao coração, mas seguramente Deus, ele vai dar a retribuição de acordo com a escolha de cada um. E essa escolha, ele dá até uma pesca, assim.
que diz assim: eis que ponho diante de vocês, deixa eu ver aqui, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está em Deuteronômio 30, versos 19 em diante. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus fala assim, ó, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que legal. Né? Então, assim, ele fala assim, ó, eu ponho diante de você isso e isso. Agora, escolhe isso, porque isso vai ser bom para você e para sua descendência. Então, ele dá o conselho, mas ele fala assim, ó, se você for por aqui, é melhor. Interessante que quando Jesus encontra-se com Zaqueu, um exemplo, acho que é válido colocar, né, pastor Murilo, que Zaqueu era um homem que não tinha uma boa reputação. Verdade. Exatamente, então de repente o ouvinte pode se achar assim, eu nem frequento uma igreja, como é que eu posso me agregar nesse grupo aí da família de Cristo? Você já faz parte, é só você querer. E Jesus disse ali, houve salvação nessa casa. Olha que coisa, houve salvação para você, houve salvação para sua família, para a família, né, pastor Murilo? Basta permitir a entrada de Cristo. Se Cristo tem liberdade para entrar na vida de uma pessoa, em uma família, ele vai fazer com que esta família seja restaurada e reedificada pelo poder dele, né? Amém. Receba aí, meu amigo, minha amiga, essa bênção de Deus. Receba a maravilha do Espírito Santo entrando na sua casa através da Rádio Novo Tempo e querendo fazer morada aí no seio da sua família, para que a partir de hoje tudo seja diferente, tudo seja para melhor. Você ligado com a gente, alô Manuel, Diácono Manuel, ele pede aqui até a oração, né, pra gente. Na oração final aqui nós vamos incluí-lo também, certamente, viu, meu querido? Pela saúde. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar sintonizado aqui na Rádio Novo Tempo. Alô, Dona Luzia, seu Gildásio aí em Mar Grande, Veracruz. Um abraço. Sempre ligado. Sempre... Jéssica, dá licença. Deixa eu mandar um abraço para esse casal muito especial, que faz parte da nossa história ministerial. A Luzia e o Gil. Um grande abraço para vocês, para toda a família, viu? Eu amo esses dois, pessoas maravilhosas, viu? Pessoas de Cristo ali. Verdade. Aliás, aproveitando, mandando abraço ali pro pessoal de Barra do Gil, ali, na Igreja Central de Mar Grande, toda aquela região ali. Falou da ilha, falou do nosso pedacinho do nosso coração. Tá aí, tá um abraço certo. aí para todos os irmãos aí da ilha, né? Uma Exatamente. benção. Passamos 3 bons anos ali. Olha só, tá vendo só como foi bom tua camisa azul? Legal. E nem era dividido, então agora a gente tem que falar ilha e costa. Aí. A costa da ilha é um só. A igreja vai crescendo, né, e vai tendo essas divisões aí, né? Mas vamos lá, você pode solicitar essa lição que nós vamos enviar para você agora, durante os próximos dias. Fique à vontade, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991653053. Esse conteúdo que estamos apresentando aqui na rádio, nós temos um material em PDF para você estudar no seu tablet, no seu celular, no seu computador, para você compartilhar com outras famílias, porque bênção é assim, a gente não guarda, a gente compartilha, passa adiante. Pode compartilhar também o nosso aplicativo da Rádio Novo Tempo, a gente vai ter aí os estudos sempre disponibilizados ao longo da semana no nosso canal do YouTube, Rádio Novo Tempo. Tem muita gente ali visualizando esse conteúdo que estamos apresentando aqui. Muito obrigado e que Papai do Céu abençoe muito, muito mesmo a sua família aí. Que Deus esteja sempre presente. Vamos chegando já ao finalzinho mesmo agora. E aí, o pastor Murilo, sim, após a derrota final do mal, né? A Bíblia ressalta aqui mais uma vez, onde será o nosso lar eterno? Porque a Bíblia diz que a gente vai para o céu, mas vamos morar lá para sempre? Qual é a luz da Bíblia sobre isso? Excelente pergunta, Vini. Eu acho que aqui cabe a gente pensar em algo que é melhor do que os 1000 anos que nós vamos passar no céu. A Bíblia fala sobre esses 1000 anos no céu em que vamos viver e reinar com Cristo. Apocalipse 24 fala sobre isso. E depois desses 1000 anos, João, no capítulo 21 de Apocalipse, versos 1 e 2, ele diz: vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também, verso 2, a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. E o verso 3, ele complementa dizendo: ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis a morada, a habitação ou o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus
e Deus mesmo estará com eles. Essa terra, ela vai ser plenamente restaurada, renovada. E esta terra renovada, depois dos 1000 anos, vai receber a Nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ser agora o centro de comando, o centro de governo do universo. Deus vai se mudar de onde ele habita hoje para poder morar conosco para todo sempre. Enquanto no primeiro Éden nós tínhamos um Deus que visitava a humanidade todos os dias, na viração do dia, no novo Éden nós vamos ter a presença constante de Deus habitando conosco nessa terra renovada. Deus vai ser o nosso vizinho. Eu só a posso. gente vai encontrar com Ele quando estivermos saindo para uma caminhada. Ele vai estar Louvado seja Deus. morando conosco para todo o sempre. Eu acho que não há razão maior de nós almejarmos este novo céu e essa nova terra do que termos a presença constante, pessoal, de Deus conosco pela eternidade. Louvado seja Deus por isso. Só dá para dizer louvado seja o nome do Senhor, porque essa promessa nos traz arrepio, nos enche o peito de esperança, viu? Deus seja louvado. Deixa eu mandar um abraço aqui. Dona Leia, a Leia e o Carlos Oliveira, que vocês conhecem? Carlão e Leia, aqui. Casal 20, top das galáxias aí, muito bom, um abração para esse casal querido, muito bom. Eu fico imaginando, Vini e demais amigos, ouvintes da Rádio Novo Tempo, há uma citação interessante da escritora norte-americana Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, em que ela diz que a restauração e o reerguimento da humanidade começam exatamente no lar. Deus colocou e estabeleceu as famílias, colocou o lar como um centro de restauração. Estamos afetados pelas circunstâncias do pecado, fomos afetados pelas adversidades deste mundo, desta vida após o pecado, mas o lar, a família, é o lugar estabelecido por Deus, a agência estabelecida pelo céu para a restauração e reerguimento da humanidade. A obra dos pais, ela continua, é a base de toda outra obra. A sociedade compõe-se de famílias e a sociedade é o que afastam dela os chefes de família. Veja a responsabilidade em que nós pais ocupamos para a sociedade como um todo. Do coração procedem as saídas da vida, diz Provérbios 4:23. E o coração da comunidade, diz Ellen White, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Que sublime responsabilidade. E se não estamos, talvez, entendendo ou sabendo como fazer do nosso lar esta tão importante agência de restauração e reerguimento da humanidade, a palavra de Deus pode nos guiar a todos esses caminhos, a fim de fazer com que o nosso lar seja essa fonte, essa agência de restauração e reerguimento da humanidade em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final aqui do estudo bíblico Lar e Família. Professora Sayonara, eu vou pedir para que você fale de repente para uma mãe ou para uma esposa que está desanimada com o relacionamento na família. Deixe suas palavras de fortaleza na palavra de Deus para que continuem firmes, porque vale a pena. Eu queria falar mais diretamente para as mães, né? Nós trabalhamos com mulheres e nós vemos que o grande sofrimento das mulheres, em alguns aspectos, vem pelo casamento ou das escolhas, né, dos filhos. Eu queria focar nisso um pouquinho hoje. Não desanima, não. As nossas orações serão ouvidas, estão sendo ouvidas por Deus e Ele já está... Ele não está calado assim, sem fazer nada, não. Ele está aguardando o momento certo. Eu costumo dizer que seu ouvido não está tapado, seu braço não está encurtado, ele não está amarrado. Mas ele está ensinando aos nossos filhos um caminho, preparando para a hora que eles vão voltar. Então, se você tem algum filho que está afastado, não se apavore, ele vai voltar. Se o teu filho está
fazendo escolhas ruins, vai chegar a hora que ele vai encontrar o caminho de fazer escolhas boas. Se teu filho está doente, não te preocupa, porque essa doença, de alguma forma, é para a glória de Deus. Então, segura na mão de Deus, não duvida, não perca o sono por causa disso, entrega. Coloca teu coração na mão de Deus, coloca as tuas orações na mão de Deus, que Ele vai restaurar a tua família, o teu lar, o teu filho, o teu esposo, na hora certa, no momento certo. Amém. Faça uma oração pelos nossos ouvintes, agradecendo aí a Deus pela bênção de ter estudado mais uma vez. Por favor, professora. Vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra nos dá esperança. A Tua palavra nos dá força. Amém. A Tua palavra nos dá alegria. E mesmo, Senhor, em meio a tantas provas, mesmo, Senhor, que pareça que as coisas estão perdendo rumo, nós possamos ter a certeza que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor está coordenando tudo, para que tudo redunde em honra e glória ao Teu nome e para a nossa felicidade eterna. Nos ajuda a fixar os nossos olhos, Senhor, naquilo que está por vir e nos prepara para que naquele grande dia estejamos com os nossos filhos, marido, esposa, toda a nossa família, aguardando o Senhor voltar para entrarmos com Ele nas mansões celestiais. Amém. Toma, Senhor, todas as famílias que clamam pelo Teu nome, não só daqui da Associação Bahia, mas em todos os lugares onde clamam por Ti. Abençoa aqui a Rádio Novo Tempo e todos que por aqui passam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Querido ouvinte, querida família, muito obrigado pela companhia, pela sintonia aqui na Rádio Novo Tempo. Semana que vem, nesse horário, estaremos de volta com mais um tema para estudarmos aqui, aliás, com mais um tópico dentro desse tema maravilhoso que é a família. Obrigado, pastor Murilo Andrade, mais uma vez aqui por estar conosco, viu? Obrigado, a gratidão é minha, Vini, e a você, querido ouvinte, que separou esse tempo para juntos sermos edificados nesse tema tão importante. Que Deus abençoe você e a família Novo Tempo. Amém. Professora Sayonara, um abraço e muito obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Vini. Abraço, querido ouvinte. Deus abençoe cada vez mais a sua casa.